Estamos de volta aqui no canal do Lessa nesta sexta-feira com mais notícias, mais informações e mais repercussão da patética e bizarra decisão da diretoria do Fluminense em aceitar a mudança de data do Fla-Flu para o domingo. Já temos algumas atualizações de hoje do CT Carlos Castilho, né? Os jogadores receberam o comunicado, como eles reagiram, e também vou trazer aqui algumas informações exclusivas sobre explicações que o Fluminense pediu à Conmebol após os erros grotescos de arbitragem, mais uma vez, cometido na estreia da Libertadores, ou cometidos na última terça-feira contra o Laguaira. Você pode chegar aqui, deixar seu like, se puder, claro, se inscrever aqui no canal, como sempre estou pedindo a vocês, para dar aquela moral aqui, porque ajuda muito mesmo. E, enfim, já vou direto com essa informação aqui que eu apurei hoje, sobre os erros, os lances e as justificativas da Conmebol. Colocando na tela aí para vocês o que disse a Conmebol após uma consulta do Fluminense, após uma reclamação do Fluminense feita através da CBF, né? Porque normalmente acho que o trâmite legal, normal, é o clube submeter à federação e aí ela fala diretamente com a Conmebol. E aí o que o Fluminense ouviu de resposta? O único erro, de fato, que a Conmebol entende que o árbitro cometeu, o Javier Burgos, foi o pênalti não marcado em cima do John Kennedy. Tudo isso a gente debateu aqui logo após o jogo. Ele entende que esse foi o único erro que a arbitragem cometeu. Porque no lance do zagueiro Riveiros, que ele se joga colocando o braço na bola, mas o braço está junto ao corpo, é justamente essa a justificativa que a entidade deu para dizer que o pênalti realmente não deveria ter sido marcado. Agora, é uma interpretação nova para mim. O cara pula na frente da bola com a intenção de colocar o braço, mas por quê? Claramente com a intenção de colocar o braço, mas como ele está com o braço colado no corpo, não tem nada. Então, já fica a dica para os próximos jogos da Libertadores. Se você vê a possibilidade de se jogar na bola com o braço colado, aumentar o seu espaço de atuação para tirar uma bola que eventualmente vá para o gol, pode usar à vontade. Fique à vontade, porque de acordo com a Conmebol, aquilo não foi pênalti. Mesmo sendo um movimento, claro, intencional, essa foi a justificativa bizarra. Mas calma que tem mais, a terceira é incrível. A terceira foi a não expulsão do zagueiro Ócio, que fez a falta em cima do Castilho, o jogador que estava amarelado. Só que ele e o Riveiros, o outro zagueiro, foram juntos para a bola. E aí a arbitragem entendeu que os dois fizeram a falta juntos. E o árbitro deu cartão para quem? Adivinha? Para quem não estava amarelado. E o VAR concordou, mesmo com as imagens mostrando claramente que houve sim falta do zagueiro número 3, não número 4. A falta foi clara, o outro não tocou no Castilho. O VAR concordou e a Conmebol entendeu que não houve erro nesse lance. Essas foram as justificativas dadas ao Fluminense após a reclamação feita na entidade. Aí eu te falo, como é que você leva um negócio desse a sério? Eu fico me perguntando, como? É jogo atrás de jogo, sendo roubado, dão qualquer desculpa merda e fica por isso mesmo. E não dá pra cobrar nada. Eu vou cobrar o quê agora? Posicionamento da diretoria do Fluminense depois do que aconteceu ontem? O que eu vou cobrar? Muito complicado, né? É muito difícil. E aí a gente tem repercussão ainda da situação de ontem. O GE publicou agora uma informação que eu estava apurando aqui e cheguei também nessa informação, há poucos colegas lá do GE publicaram, que houve uma reunião hoje no CT e nessa reunião os jogadores ficaram sabendo, muitos ficaram sabendo quando chegaram lá, que não vão jogar amanhã, vão jogar no domingo. Isso obviamente isso gerou um desconforto muito grande. Eu também confirmei essa notícia. De alguns atletas, não dá para falar por todos, né? Naturalmente, óbvio, não dá para falar por todo mundo. Mas de alguns atletas, realmente houve esse incômodo muito grande, porque já tinham planejado o final de semana, o domingo, de folga. E obviamente sabendo que eles vão ganhar um dia de preparação para o Clássico, terão um dia a menos para a Libertadores, e que o adversário também vai ganhar um dia a mais de preparação. Então isso não caiu muito bem para alguns, foram dadas as explicações. Eu vou colocar um trecho aqui na tela que realmente me chamou muita atenção. Vamos lá, diz aqui nessa matéria,
Ela está assinada pelos amigos Gilva Pérez, Jéssica Maldonado e Marcelo Neves. Nas conversas no clube, no CT, o discurso é de que não haveria mudança de vantagem esportiva para o Fluminense se o clássico fosse no sábado. Os dirigentes ressaltam que o Flamengo descansou alguns jogadores importantes na partida pela Libertadores à altitude. Arrascaeta, Pedro e Léo Ortiz começaram o jogo contra o Cusco no banco, por exemplo, e seriam titulares no clássico no sábado ou no domingo. Mais um motivo. Não tem problema nenhum aí, né? Foram poupados. Mais um motivo para não ter o adiamento. Vamos lá. Outro fator que contribuiu para a decisão da diretoria foi uma conversa do clube com a CBF há um mês. O voo de ida da delegação tricolor para o jogo contra o Remo em Belém, disputado no dia 12 de março, atrasou 3 horas. De fato, em contato com a entidade, na ocasião, os tricolores haviam recebido a sinalização de que o confronto seria adiado se o atraso chegasse a 4 horas. Eu também ouvi isso recentemente, mas vou confirmar isso por quê? Eu duvido, porque adiado o quê? Pode ser adiado em horas. Eu duvido que o jogo iria para outro dia. Até porque o Fluminense teria que ficar mais tempo em Belém, não era o jogo aqui, jogo lá. Eu duvido. Isso aí poderia ser um atraso de horas, ok. É como se o Fla-Flu saísse das... Já nem lembro que horas que era. Se era 8h30, já estava no horário limite, né? Não tinha mais para onde ir. Mas é como se o Fla-Flu fosse 4 horas, aí jogaram para 9 horas, para 8h30 para compensar o atraso. Ok, dane-se. Mas não é o caso, né? E diz aqui que o Fluminense não se manifestou. Diz também que... esse trecho aqui. Assim, a diretoria do Fluminense entendeu que se opor à mudança de dia seria uma batalha perdida. Nas Laranjeiras, a palavra pragmatismo foi usada para explicar porque o clube concordou com o pleito do Flamengo. Os dirigentes destacam que a decisão final seria da CBF, com ou sem o aval tricolor, conforme previsto no regulamento do Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, é isso. Quando tiver uma situação dessa, é só desistir, é só entregar os pontos. É só largar pra lá, porque não tem jeito mesmo. Pra que ter culhão de brigar? A cada coisa, qualquer coisa que venha de posicionamento do Fluminense em relação a isso, só me deixa mais maluco e mais revoltado. Porque, realmente, eu falei isso hoje cedo, você não pode agir como dirigente só com a emoção. Você tem que ter o pragmatismo, você tem que ter o racional atuando. Porque senão você não vai ser um bom presidente. Você não pode ser só torcedor. Mas às vezes é necessário que o lado torcedor também venha à tona. Porque é isso que se aproxima do torcedor comum. É isso que faz o clube se aproximar do torcedor comum. A torcida do Fluminense queria comprar essa batalha. E a diretoria do Fluminense simplesmente falou, não, isso já está perdido, já era, dane-se. Que se dane os nossos torcedores. Ou o que eles querem. A batalha está perdida. E aí é o efeito contrário. O seu povo está querendo e você está ignorando o seu povo. Você vai afastar porque o seu povo não se sente representado. É simples. É simples a questão. Então é realmente absolutamente lamentável tudo que vem acontecendo desde ontem, com todos os desdobramentos, e as justificativas são as piores possíveis. Como eu falei mais cedo, a gente entra, infelizmente, moralmente, para esse clássico, o Fluminense já entra derrotado. E a coisa vai ficar feia se não ganhar esse jogo no final de semana, se não ganhar esse jogo domingo. E tem mais quarta-feira. O Eric Faria, da Rede Globo, que está de fora, observando a situação, e eu nem vou entrar em detalhes aqui, porque eu estou dando ênfase no Eric Faria, cara de fora que veio dar a visão dele, e olha só o que ele falou sobre o assunto. Não é influenciador de Fluminense, não é jornalista que cobra o Fluminense, é um jornalista da TV Globo, Eric Faria, olha o que ele disse. Fala feras, tudo bem? Bom, Fla-Flu adiado, né? De sábado para domingo. Seria sábado às 18h30 no Maracanã, vai ser domingo às 18 horas. Foi um pedido do Flamengo, a CBF colocou na mesa a discussão, o Fluminense aceitou, a polícia permitiu, então o Fla-Flu foi adiado. E aí a gente começou a ver nas redes sociais, nas ruas, assim, o torcedor do Fluminense bem chateado. E eu acho que o torcedor do Fluminense tem todo o direito de estar revoltado com o adiamento do clássico, com a medida que a diretoria do Fluminense tomou, porque o Fluminense não fez nada de errado. O Fluminense voltou da Venezuela no dia que tinha que voltar, teria os dias para treinar quinta e sexta, veria um adversário direto, que é o Flamengo, muito cansado, muito desgastado, e acabou dando ao Flamengo uma vantagem de um dia para disputar esse Fla-Flu.
e perder um dia na sua preparação para o jogo contra o Rivadavia na quarta-feira que vem pela Libertadores da América. Para além disso, muitos torcedores do Fluminense se programaram para ir ao Clássico no sábado e não no domingo. E assim, a gente tem que aceitar o fato de um torcedor às vezes querer ir ao jogo sábado e ter outros compromissos no domingo, e agora ficar chateado porque comprou um ingresso sabendo que o Clássico seria sábado. Então, o torcedor do Fluminense está certíssimo em ficar bravo com a sua diretoria, com o adiamento do jogo. Acho que adiar o jogo na antivéspera da partida, só se fosse por um motivo de força maior, muito impactante, algo que tivesse impedido o Flamengo de voltar ao Brasil em 24 horas, em 36 horas, mas não foi o caso. O Flamengo manteve praticamente a sua programação, atrasou 1h30, 2 horas o voo, que é algo normal em aviação. Quem voa sabe que você está sujeito a atrasos muito piores do que esse que o Flamengo teve. Talvez se o Flamengo tivesse pedido esse adiamento uma semana atrás, a confusão seria bem menor ou nem haveria confusão, né? Mas o fato é que você adiar um clássico na antivéspera do jogo, por um motivo de atraso de 2 horas, 3 horas da sua chegada ao Brasil depois de um jogo de Libertadores, acho que abre um precedente muito perigoso, e acho que o torcedor do Fluminense tem todo o direito de estar chateado com o adiamento e principalmente chateado com a diretoria por ter concordado com esse adiamento. Beleza? Bom, acho que não preciso complementar com mais nada, né? Aí uma pessoa que está de fora, que não está envolvido emocionalmente com a situação, tá aí a versão dele, dando total razão à torcida do Fluminense. Só para fechar aqui e concluir, hoje o clube informou que Germancano sofreu mais uma lesão muscular no músculo anterior da coxa direita, lesão grau 2, ou seja, não é uma lesão simples. Vai ficar mais um tempo fora. E é muito triste constatar isso. Parece que realmente o Cano não consegue mais atuar em alto nível, fisicamente falando. Não consegue competir mais em alto nível porque, veja bem, ele passou por uma lesão séria no joelho. E eu falei isso aqui quando ele estava ainda naquela transição eterna que não voltava nunca. Eu trouxe a informação, ele teve uma lesão na panturrilha leve, que é até normal dentro desse processo de recuperação. Você força muito o músculo na transição, porque você faz muito trabalho muscular. E aquilo vai gerando um estresse, um problema e ocasiona nessas lesões musculares. Mas não é normal também, convenhamos, já tinha voltado a ser recuperado, o Fluminense cumpriu todo o processo, não precipitou em nada o retorno dele justamente para evitar isso. E ainda assim, antes mesmo de começar a treinar hoje, o Cano se lesionou, praticamente chegando ali, entrando em campo. Então, cara, é triste, mas isso, mais uma vez, é o que eu falo. Quando tem que se separar o lado emocional do racional, nessas coisas, aí a diretoria do Fluminense não age, no sentido de entender a importância. Às vezes é necessário identificar, fazer um diagnóstico interno de que não está dando mais. Faz uma despedida, né, com toda a honra que o Cano merece, ele merece demais, com tudo que ele merece. Mas o clube tem que ser profissional, o clube tem que priorizar aquilo que é bom para ele. E a gente tem hoje um jogador com... Eu nem vou entrar muito no mérito de salário, porque o que o Cano entregou ao Fluminense foi algo incrível. Isso não está em questão, não está em debate. Mas a vida do clube, ela segue. Você tem que montar elenco, você tem que contratar jogadores para os momentos mais altos da temporada. E querendo ou não, tem um impacto financeiro ali, que tem que ser debatido. Em qualquer clube profissional é debatido. Porque senão os ídolos é só ficar ali. Não, vai deixando ele ir, fica aí, até quando você quiser. Mas tem um impacto financeiro que tem que ser levado em consideração no ambiente profissional. Não tem muito o que fazer. Infelizmente é assim. É triste. Todo mundo queria 10 anos de Germancano. Todo mundo queria viver 22 a 23 de novo. Mas o tempo passa. Infelizmente passou para ele. E está cada vez mais improvável acreditar que ele vai conseguir jogar minimamente, fisicamente, competir em alto nível de novo. Tá ficando cada vez mais improvável. Mas é isso. A gente volta com mais informações, mais notícias assim que possível. E aí eu peço para você ir compartilhando aí nossos conteúdos, deixando seu like. Assim que tivermos mais atualizações sobre isso tudo, a gente volta aqui no canal do Lessa. Amanhã, então, tem treino no CT Carlos Chachilho, quando o técnico Luiz Ubedia vai definir o time titular para o Clássico. Aliás, estou muito curioso para saber, e no que depender da gente vai ser a primeira pergunta para o Ubedia na coletiva, o que ele pensa disso tudo, e o que ele acha, ou o que ele achou, se ele está de acordo. Se ele estiver, palmas para ele também, perdão. Um abraço, valeu, tamo junto.